Misericórdia. Bom, eu fiz o vídeo lá do pente fino do INSS e coloquei pente fino do Bolsonaro. Foi suficiente para entrar, deu visualização para caramba, tudo bem, mas isso para mim não, até deu mais do que eu pretendia. Realmente eu não tenho pretensão aqui no YouTube com nada não. Só quero falar dos assuntos e pronto. Eu tenho uma conta no YouTube, tenho um computador, tenho uma câmera, então, um computadorzinho velho, de 2008. Então eu vou falando aquilo que eu penso, né? É uma questão de liberdade de expressão, pura e simplesmente. E foi bom, muitos comentários legais, muita gente entendeu e tudo mais o vídeo, tudo bem. Muita gente se posicionou contra esse pente fino, contra essa coisa maluca de, enfim, ficar passando pessoas que já passaram por revisionais enfim, e que têm doenças incuráveis, né? Eternamente por essa coisa. Se a doença incurável já foi provada, não tem porquê. Ah, mas existem fraudes. Sim. Aí eu fiz um outro vídeo explicando o que são as fraudes, como são as fraudes. Porque as pessoas parecem que têm uma ideia muito ingênua a respeito dessa questão das fraudes do INSS. Bem, eu vou tentar explicar de novo. Eu acho que todo mundo já passou na rua, perto de, enfim, de muros de ferrovia, ou já viu em algum poste, ou algum anúncio em jornal assim, quer se aposentar? Ligue para tal, 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 tal. Bom, isso daí é um caminho para as máfias que existem dentro dos postos de atendimento do INSS. É ali onde você faz a sua perícia, ali onde você recorre quando você está acidentado, quando você vai entrar com auxílio-doença, alguma coisa assim, correto? Essas fraudes, elas são feitas ali dentro. Ali dentro. Por quem? Quem compõe? Quem é a máfia do INSS? São peritos, são os diretores desses postos de atendimento e os funcionários do setor administrativo. Já expliquei isso no outro vídeo. Bom, fiz este vídeo e ninguém deu a mínima. Beleza, tudo bem. Quer dizer, deu. Houve também algumas, né? Houveram algumas visualizações, acho que cento e tal até agora. Não tem muito tempo que o vídeo tá online, então quer dizer que eu upei o vídeo, talvez até cresça. Mas o outro lá, em que eu citei o nome do Bolsonaro, esse pente fino do Bolsonaro, nossa mãe do céu, olha, deu, eu acho que 10 mil e bordoada visualizações. Foi o segundo vídeo que eu fiz mais visualizado. Eu tinha feito um outro vídeo há coisa de um ano e tal atrás, quase 2 anos, sobre a história do meu avô de santo. Para quem não sabe, eu sou zelador de santo, não é um ofício, tá? Eu não cobro absolutamente nada, por isso é a minha religião, por isso simplesmente eu sou do candomblé e enfim, eu tenho uma família de santo, tenho um ancestral e eu fiz uma biografia dele, eu fiz um vídeo biografia dele. Quer dizer, eu não, eu simplesmente entrevistei os filhos carnais que ainda são vivos, e entrevistei algumas pessoas, assim como eu, já com um bom tempo de santo, um bom tempo de iniciados, né? Enfim, e fiz esse vídeo. Esse vídeo, sim, teve 25 mil, se eu não me engano, 25 mil ou algo assim, visualizações. É natural, porque meu avô de santo teve muitos filhos de santo, era uma pessoa muito conhecida, Rufino do Beiru, então é natural que esse vídeo tenha bombado. Meu objetivo não é bombar no YouTube, não é virar youtuber, não é nada disso. É fazer simplesmente a militância que eu sempre fiz na minha vida. Eu sempre, desde muito novo, eu sempre falei as coisas que eu acredito. Eu paguei um alto preço por isso. Eu tive que sair de casa muito cedo, etc e tal. Enfim, simplesmente porque eu tenho a coragem de falar aquilo que eu acredito. Eu fui torturado, tudo isso tem aí no canal. Se a pessoa procurar, vai encontrar.
o episódio da minha tortura. Por quê? Porque eu gosto de exercer a minha liberdade de expressão e manifestar a minha opinião, tá ok? Simples assim. Faço isso na internet desde que me aposentei e um pouquinho antes, quando me descobri portador da segunda doença. Eu tenho uma outra doença também, sofro de uma outra doença também incapacitante, mas essa eu vou levando a vida, né? Porque essa dá para você controlar. Agora, a doença cardíaca realmente me pegou num período em que eu estava no auge da minha carreira, não era interessante absolutamente a aposentadoria, ainda empurrei também. O primeiro infarto foi em 2000. O diagnóstico que fechou com exames de imagem, etc e tal, e junta médica e tudo mais, foi em 2003, quando do segundo infarto. E, bom, e ali me deram 5 anos de sobrevida, né? Eu ainda tentei empurrar mais um pouco, em 2006 eu não aguentei, eu realmente estava com muitos efeitos colaterais das medicações que eu sou obrigado a tomar, e porque tem da outra doença e tem dessa, então quer dizer, é bem complicado, né? Mas é isso aí, enfim. Então eu sou aposentado por invalidez por conta disso. Me perdi um pouquinho, mas vamos lá. Estou falando dos vídeos que eu fiz no YouTube. E foi impressionante que quando o nome Bolsonaro aparece, parece que dá uma engessada na cabeça das pessoas, as pessoas congelam. Sabe aquela cicatriz da burrice? Se eu não me engano, foi um filósofo, até youtuber também, que falou sobre isso, sobre a cicatriz da burrice, que é como se fosse um disco arranhado, sabe? Que tem sempre aquele ponto em que você pronto, volta, volta, que você não consegue ultrapassar aquele arranhão do disco, aqueles discos, né, de vinil antigos e tal. Então, parece que dá esse efeito cicatriz de burrice que a pessoa não consegue pensar em outra coisa senão Bolsonaro, 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 e aí defende o mito. Olha só, teve o pente fino do Temer, que foi igualmente safado, entende? Esse pente fino também botou um monte de aposentado aí numa situação muito difícil, aposentado mesmo, legalmente, com direito com doenças sérias e tudo mais, que tiveram seus benefícios suspensos, ok? Por quem? Por peritos que nada mais são do que fraudadores, né? Porque é óbvio que esses peritos não vão eles não vão mostrar, não vão dizer assim, não, olha, fui eu que fraudei, tá aqui. Não vão apresentar os caras que eles fraudaram. E eles fazem parte desta máfia do INSS que frauda a Previdência Social. É ali que está o problema. Como é que se resolve esse problema? Com auditoria. Todas as auditorias que foram feitas em postos de INSS pegaram esse tipo de máfia, pegaram esses grupos. Isso daí é histórico, todo mundo sabe. É só fazer uma pesquisa na internet que vai ver que tem, certo? Há peritos presos, peritos investigados por fraude no INSS, peritos, enfim, exonerados por fraude no INSS. Isso existe, gente. Tá ok? Isso daí é a origem do problema. Não é a dona Mariquinha, a maricota, que vai lá e faz uma xerox cagada, já falei isso, e taca lá o nome dela a lápis. Não, não é isso. E nem enfim, a brilhante atuação de teatral, né, enfim, como ator, de alguém que vai lá e finge na frente do perito. Não, são os peritos que fazem, gente. São os peritos. Os peritos, os diretores e a área também administrativa, tá ok? São essas pessoas, junto com aquelas pessoas que botam a plaquinha lá, quer se aposentar livre para tal, 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 não é isso? Que nem sempre são advogados, também tem advogados, mas nem sempre são advogados, tá certo? Não dá para demonizar advogados por causa disso, porque eu conheço gente que faz esse tipo de coisa. Conheço, lógico que ele não conhece. Quer dizer, ninguém vê a placa, só eu que vejo. Não, todo mundo está vendo a placa. Agora, o meu benefício não foi por aí, não. Tá? E os que eu vi que foram suspensos, muito menos, porque o camarada não vai fazer isso. Veja bem, eu até usei uma analogia muito interessante.
O piolho, deram na mão do piolho o pente fino. Ora, vejam bem, o piolho não vai tirar as lentes dele, percebe? As lentes que ele botou. Simples assim, né? Bom, mas o nível de agressividade de algumas pessoas é assim espantoso. E uma agressividade que, na realidade, esconde uma apatia, uma falta de humanidade muito grande. E isso talvez o ponto mais sério, com certeza é o ponto mais sério dessa questão. O que aconteceu agora nessa onda toda, né, com a eleição de Bolsonaro? Parece que uma parcela da população simplesmente perdeu a capacidade de empatia, tá? De a humanidade, perdeu a própria humanidade. Porque não tem problema algum que suspenda lá a aposentadoria do velhinho, da pessoa doente, que se dane, ela entra na justiça, se ela tiver direito, ela vai conseguir de volta. É isso mesmo? Tudo bem. A notificação, ela te dá um prazo de 10 dias para você se apresentar lá. E você vai ter que se apresentar levando exames novos. Geralmente é isso, recentes, que os peritos vão pedir. Já falei no primeiro vídeo, repeti no segundo, vou repetir mais uma vez. Esses exames são caríssimos, certo? Ah, tem como fazer pela rede pública? Sim, tem, mas não em 10 dias. Pegaram a ideia? Então, quer dizer, é óbvio que um médico que trata de um doente crônico não vai ficar pedindo a ele para fazer, por exemplo, um cardiopata grave, com uma cardiopatia degenerativa, uma cardiopatia obstrutiva que não tem reversão, muito pelo contrário, é degenerativa, ou seja, ela vai piorando, certo? Esta pessoa não vai ser submetida toda hora a um cateterismo, a um ecocardiograma, certo? Até porque ele não tem dinheiro para pagar e isso vai custar ao Estado, vai custar, né? Vai ter que sair pelo CISREG. E é uma situação que não tem reversão, então vai se tratando, não é isso? Mas não com esses exames, não é necessário fazer esse tipo. Não é como HIV, por exemplo, que você faz exames periódicos, certo? Para controle. Perceberam como é que é? Um quadro irreversível é irreversível. Agora parece que só o INSS está custando a dar o braço a torcer em relação a isso. Então tá, em 10 dias, que é o que essa medida provisória do Bolsonaro, que é bem pior do que a medida provisória do Temer, em 10 dias a pessoa não vai conseguir marcar exame nenhum. Vai ser marcado para daí a 6 meses, 4 meses, enfim, um ano. Tá? É isso que acontece dentro do CISREG. O CISREG é isso aí, principalmente para esses exames mais caros, mais complicados. A fila é imensa, ok? Então, o que acontece? Esse cara vai lá e não vai apresentar exame novo. E aí a aposentadoria dele vai ser cortada porque não foi o perito ou nenhum perito que fraudou essa aposentadoria e ele tem que mostrar serviço. Além do que, o perito também ganha, além de mostrar serviço, ele tem uma meta para bater, é uma meta estabelecida dentro dos próprios postos, ok? Além disso, ele ganha um bônus, ele ganha uma grana, coisa de R$ 70 mais ou menos, por cada negativa que ele der, tá? Então, quer dizer, ele vai correr atrás disso daí, porque ele já, veja bem, ele vai jogar o nome dele, vai jogar o nome do amigo dele, vai expor as fraudes que eles fizeram? Óbvio que não. Ele vai pegar aquele doente lá que aparecer na frente dele, coitado, e não souber nem sequer falar. Entende? Então, as pessoas estão apáticas a isso. Você falou Bolsonaro, pronto. Ah, meu Deus, petista, petralha, né? Petralha. Alguns dizem assim, ah, você é gay. Alguma vez eu disse que eu não era? Alguma vez? E o que isso tem a ver? Quer dizer, qual é o problema? Homossexual não pode fazer vídeo para a internet, homossexual não pode se aposentar, não pode ter um problema de saúde. Eu não entendo bem isso como argumento, entende? Isso para mim é um ad hominem idiota que desmereceu a pessoa porque você não tem argumentos para debater com ela, né? E não acrescenta nada, quer dizer, não desfaz a situação e não acrescenta nada. Bom, é isso
que a gente passa quando a gente fala as verdades nesse país, né? Quando a gente propõe um tema, né, que expõe esse governo, principalmente nesse governo Bolsonaro, como também era na época do Temer. Quer dizer, depois dessa questão do Fora Dilma, de toda essa campanha, de toda essa coisa da mídia, né, que a mídia criou para acabar com as esquerdas, a gente ouve logo isso, sabe? É petralha, ou então, é viado, ou então pô, não podia falar viado. Mas enfim, no YouTube agora tem um negócio que você não pode falar palavrão. Então, é feminista, é gordo, é preto, é pobre, né? E que se dane, quer dizer, que se dane que você dependa de que seja injusto alguma coisa que está acontecendo, né? Que se dane. Quer dizer, o que é justo, o que é injusto? A gente chegou a um ponto na sociedade brasileira que não se tem mais muita ideia do que é justo, do que é justiça, né? Ficou de louco? Ficou de louco? As pessoas não sabem mais o que é justo ou injusto. Perderam essa noção, sabe? Olha, eu estou assustado com o Brasil. Honestamente, eu estou assustado com o Brasil. Só mesmo. E eu pude ver isso bem de frente agora, bem na minha cara, porque eu passei alguns dias tentando responder os comentários. Porque eu acho que, bom, você bota ali um vídeo, as pessoas estão comentando, você tem que dar atenção, não porque eu queira virar um youtuber, não é nada disso. Mas, enfim, até por educação. Na verdade, a pessoa se deu o trabalho de responder, de botar um comentário no seu vídeo, você vai lá e responde. Mas eu fiquei estarrecido com esse nível de argumentação das pessoas e com o nível de apatia, de falta de empatia, entende? Desses caras, de algumas pessoas. Vamos dizer assim, percentualmente, eu acho que você alcança aí 20% dos comentários, ok? Mas a agressividade, o ódio, né, é tão grande, percebe? E o que você disse? Você disse apenas que pessoas legalmente aposentadas que têm direito né, estão, estão tendo seus benefícios cortados porque o governo não quer assumir, nem este governo, nem qualquer outro governo, certo? Quis assumir. Mas esses, com esse negócio desse pente fino, tiveram uma atitude errada, porque estão atacando de uma maneira errada. Os governos não querem enfrentar a questão das fraudes feitas pela máfia do INSS. Por quê? Como é que isso se resolveria? Isso se resolveria com auditorias constantes dentro dos postos. Isso daí vai dar trabalho, não é verdade? E outra, essas auditorias, o governo sabe, qualquer governo que já tenha passado desde o período de Vargas, sabe que esse sistema é fácil de fraudar porque ele depende do ok de um perito. E se molharem a mão do perito, se derem lá um pichuleco, hoje é pichuleco, ontem foi molha a mão, presentinho, sei lá, né? Já teve vários nomes a propina, correto? E que se derem a propina, o cara vai pegar e vai fazer para ganhar a propina, porque ele está pouco se lixando, entende? Você não vai saber nem o CRM dele, você sai de dentro de uma sala de um perito, você não ganha nenhum papel. Quando muito, você fica sabendo a matrícula dele federal, você não sabe mais nada, só isso, tá? A não ser que você entre com um pedido na justiça para saber o CRM daquele médico, que de repente nem é médico. Porque até de casos assim eu fiquei sabendo, certo? De pessoas que pediram e que foi descoberto que o cara que era perito nem médico era. Estava usando o CRM de um outro médico, do INSS, evidentemente. Perito também, mas não era ele. Entende? Ele era um servidor público comum, de área técnica. Área administrativa, tá ok? Então, quer dizer, é complicado o negócio e não dá para ser ingênuo. E acho que essa falta de empatia
E essa agressividade, essa coisa engessada, esse fanatismo por esse mito, né, está dificultando um pouco as coisas. Assim como na época do Temer, aquela luta PT enfim, direita e esquerda, esquerdista, esquerdopata, petralha, etc. e tal, também dificultou muito o raciocínio das pessoas. Só que, queridos, amanhã qualquer um pode estar nessa situação. Eu evitei ao máximo me aposentar. Não foi um bom negócio para mim. Eu ganho R$ 2.350 hoje. Na época que eu trabalhava, isso não representava. Bom, quando eu vendia quadros, por exemplo, que eu sou pintor, eu sou um artista plástico até catalogado. Na época em que eu trabalhava, em que eu podia trabalhar legalmente, vender o meu trabalho, e hoje eu não faço mais, aliás, não faço desde que eu me aposentei. Enfim, por causa das tintas também, porque eu perdi um pouco o tesão, né? Porque eu acho que você receber um diagnóstico pesado como esse que eu recebi, de 5 minutos a 5 anos de sobrevida, não é lá muito legal. Isso mexe com você psicologicamente, então a minha criatividade meio que empacou. Mesmo que eu quisesse pintar, vamos dizer, um quadro para um amigo, eu não estou conseguindo. Desde que eu me aposentei, eu não consigo, tá ok? Fora isso, também as tintas são altamente tóxicas, são desagradáveis para mim, não vão fazer bem para mim. Fora isso, tem os efeitos colaterais das medicações que eu tomo, quer dizer, é isso aí, ser um doente crônico não é brincadeira. E eu vi comentários do tipo assim, eu vejo aposentado por invalidez indo à praia, fazendo churrasco, indo à piscina. Como se ele tivesse a obrigação de ficar deitado dentro de casa ou então de morrer. Quer dizer, o que eu estou chegando à conclusão é que na cabeça dessas pessoas que elegeram este mito, né, a gente tinha que morrer mesmo. Triste, né? Quer dizer, aposentado, pobre, preto, tem que morrer. É isso aí. Bom, eu não morri, né? O dia está nascendo, se pondo. Quando eu adoeci, ainda lá no período da meningite por criptococose, e eu percebi, né, que eu estava com 37 quilos, careca e tal. Só Deus sabe o que eu já passei na minha vida. Eu realmente quis morrer. Mas eu não tomei iniciativa nenhuma, eu não me matei. Né? Eu não tentei o suicídio. E simplesmente porque eu não tinha forças para levantar e tentar fazer isso de alguma maneira. Né? E aí eu fui percebendo que o dia nascia e depois vinha ao anoitecer e nascia outro dia. E um dia eu falei, bom, eu acho que eu tenho forças para levantar. E levantei. Eu acho que eu tenho forças naquela época para voltar a trabalhar. E fui trabalhar. Podia ter me aposentado, ali mesmo eu podia ter me aposentado, mas não me aposentei. Continuei a trabalhar, continuei a lutar pela vida, continuei a viver. E se eu estou vivo, hoje ainda o sol está nascendo e se pondo, e entre o espaço, entre o nascer do sol e o poente, existe um tempo. E eu tenho direito de fazer alguma coisa nesse tempo. Ainda que esse tempo, para mim, seja desfrutado com uma dor de cabeça lancinante por causa das medicações que eu tomo, com algumas crises de angina atípica que eu tenho, né? Com crises constantes de pressão baixa, que a minha pressão é baixíssima. Ainda assim, eu tenho o direito de fazer alguma coisa nesse tempo, porque eu ainda estou vivo. Não é isso? Mas eu encontrei pessoas que disseram que isso é um absurdo, que eu devia ganhar só para comer. E vejam bem, queridos, ninguém tem pensão do INSS, aposentadoria do INSS, com valor acima do teto máximo, e eu estou muito aquém desse teto máximo. Tem sido difícil, mas essas pessoas estão tornando ainda pior.
Então eu acredito que querem que aconteça o que acontece no Chile, né? Isso acho que é no Chile, em que os aposentados se matam. É isso aí. Preparem-se. Vem aí uma onda de suicídio de aposentados, porque a gente não vai ter como viver. Entendeu? A gente não presta para nada. Nós somos o bagaço da laranja, entende? É isso. Para pensar. Pensa aí. Você que está aí do outro lado. Pensa aí. Pensa um pouquinho. Tá bom? O assunto é sério, não é brincadeira não. Tá bom? Amanhã pode ser com você. Só pensa isso. Tá? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem bem.